Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno e esse é um vídeo que é parte integrante do curso de Arduino do CFB Cursos. Então é um vídeo anexo onde eu vou ensinar sobre protoboard. Então eu estou com o Tinkercad para poder auxiliar a gente aqui e eu já fiz uma montagem básica aqui com 3 protoboards que nós temos disponíveis aqui dentro do Tinkercad. Então, no básico, nos componentes básicos aqui, vocês visualizam uma protoboard, que é essa média aqui. Para visualizar as outras, é só vir aqui em componentes, selecionar a opção All para todos os componentes, e aí ele vai disponibilizar para vocês todos esses 3 modelos de protoboard. Eu peguei os 3 aqui, mas o princípio é exatamente o mesmo, certo? Só para mostrar para vocês que a diferença é basicamente no tamanho. A protoboard ela funciona da seguinte maneira. Ela tem essas faixas aqui em cima, tá vendo? As protoboards, algumas, elas têm a marcação menos e mais, tá vendo? Isso aqui não é obrigatório, pode ser que vocês peguem uma protoboard que não tem essa marcação, mas o sentido de conexão, o sentido de curto dos pinos é exatamente o mesmo. Então, essa faixa superior e essa faixa inferior da protoboard, eles têm os pinos conectados na horizontal. Então, o curto dos pinos é na horizontal. Significa que todos esses pinos, eles são interligados, certo? Tanto faz eu conectar aqui ou aqui, eu estou usando a mesma conexão. A mesma coisa vale para essa segunda linha aqui, ó. Todos esses pinos aqui também são interconectados, beleza? São conectados internamente na protoboard. A faixa de baixo, ela é exatamente a mesma coisa. Então, esses pinos aqui, essa horizontal é toda ligada, assim como essa horizontal aqui também é toda ligada. Ok? Geralmente usam-se essas partes, essas faixas aqui, para alimentação da protoboard. Então ali nós vamos conectar os terminais positivo e negativo da carga que você quer usar. Ok? No caso aqui eu adicionei uma bateria de 9 volts, e para alimentar essa placa, para a gente puxar e distribuir isso aqui para o nosso protoboard, eu vou conectar aqui o fio positivo nessa faixa aqui que tem o mais, certo? Meramente só porque ela tem o mais, não é obrigatório, não, ok? E vou conectar aqui o negativo aqui no negativo. Aí se eu conectar o positivo no negativo e o negativo no positivo, não tem problema nenhum, isso aqui não vai funcionar do mesmo jeito. É só para ter uma convenção aqui na nossa protoboard, tá bom? Então eu vou mudar a cor dos fios aqui, ó, o nosso terra, que é o negativo, eu vou colocar preto, e o nosso positivo, a fase aqui da bateria, eu vou colocar em vermelho. Cadê aqui, ó, red? Vermelho. Ok, então essa primeira faixa da minha protoboard, ela já está alimentada. Se eu precisar alimentar algum circuito que esteja ligado aqui, conectado, montado aqui, eu posso utilizar diretamente o que está sendo fornecido aqui na linha do positivo, tá certo? E se eu quiser trazer também a alimentação aqui para a faixa de baixo, é a mesma coisa. Ou eu posso puxar aqui do polo, certo? Ou posso fazer uma coisa melhor ainda, mais interessante. Eu faço uma extensão. Eu vou colocar aqui fora, só para ficar mais fácil a visualização, certo? Mas vocês podem puxar direto, obviamente, o fiozinho daqui, tá? Só para não embolar tanto. Então, esse aqui é o negativo, é o preto, e agora eu vou fazer o positivo, o mesmo esquema. Estou conectando aqui, e agora o positivo passou ali para baixo também. Então, tanto faz essa linha de positivo ou essa linha de positivo, todas elas estão alimentadas, certo? Para esse modelo de protoboard é exatamente a mesma coisa. Essa pequenininha aqui, tá vendo? Ela não tem as faixas horizontais para a gente poder alimentar, para a gente usar como alimentação. Então essa aqui, esse caso aqui não vai funcionar, certo? Eu vou até deletar ela, porque ela é muito simples para a gente. A parte central da protoboard
ela tem uma conexão diferente. Ao invés de ser uma conexão horizontal, os pinos são conectados na vertical, certo? Então eu tenho aqui uma primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e assim por diante. Significa que esse pino A, ele tem a mesma conexão do pino E, certo? Agora, aqui é uma faixa diferente. Se eu conectar um elemento aqui, ele está em um terminal diferente do elemento que está conectado aqui. Tá certo? Então, esses pinos aqui, a conexão é na vertical. E a mesma coisa para essa protoboard. Vamos usar a menorzinha. Vamos lá, aqui, ó. Vou deletar essa protoboard aqui e vamos usar a menorzinha, porque nós vamos precisar de espaço aqui, porque nós vamos conectar um Arduino aqui, vamos ver como é que trabalha com o Arduino também na protoboard. Então, vou fazer as conexões iniciais aqui, no positivo e negativo, depois eu mudo e acerto as cores aqui dos fios. Olha só, vamos acertar aqui, para ficar alinhadinho e bonitinho. Aqui é o positivo, aqui é o negativo, vamos colocar as cores, preto, vermelho, esse aqui não está em um alinhamento, agora está, esse aqui é o preto e esse aqui é o vermelho. Então a nossa protoboard está devidamente alimentada. Vamos alinhar aqui, beleza, para finalizar essa parte, joia, muito bem. Agora vamos colocar alguns circuitos aqui para a gente ver isso aqui funcionando. Por exemplo, vamos trabalhar com LED. Eu tenho um LED aqui. Cadê o meu LED? Deixa eu ver aqui, ó, LED, certo? E eu vou conectar um LED aqui na nossa protoboard. O LED é um componente polarizado, então eu tenho negativo e positivo. O negativo é o catodo ou cátodo, certo? E o positivo é o anodo ou ânodo. Isso aí, essa pronúncia aí, para mim não faz diferença nenhuma, não. Então significa que, veja bem, essa conexão que eu fiz, deixa eu dar um zoom aqui, o terminal negativo do LED, ele está posicionado aqui na coluna 15, tá vendo? Tá numerado aqui nessa protoboard. E o positivo está conectado na coluna 16. Qualquer pino desses aqui que eu alimentar, que eu conectar no positivo e negativo, ele vai alimentar o LED. Tá certo? Então veja bem, esse aqui é o negativo, eu vou conectar aqui no negativo. Esse é o positivo, eu vou conectar no positivo. Teoricamente o LED está alimentado, só que aqui tem um problema, tá, gente? Quando eu simular, o LED vai queimar, tá? Porque aí vai entrar o resistor, não tem uma resistência ali, ok? Para limitar a corrente, e a corrente vai ser superior ao que o LED aguenta e vai queimar o LED. Isso aí nós vamos aprender também na aula que eu vou explicar sobre a lei de Ohm, mas por enquanto nós vamos aprender de uma forma bastante simples. Veja bem, eu vou simular, vou rodar e olha só, o LED queimou, porque foi uma corrente muito grande. Eu posso conectar um resistor, aqui ó, tem um resistor, ok? E ele pode ser conectado no negativo ou no positivo. Tanto faz, eu estou conectando aqui no negativo, vamos trocar a corzinha desse jumper aqui para vermelho, para a gente saber que esse terminal é o positivo. E agora quando a gente rodar a simulação, o LED vai acender e não vai queimar. Esse resistor aqui é um resistor de 1K ohm, tá certo? Beleza, então o resistor está fazendo a sua parte. Isso aqui foi para a gente demonstrar, para vocês entenderem que todos esses terminais estão ligados. Se eu posicionar o LED aqui ó, em outro lugar, tá vendo? Coloquei nos terminais mais em cima. Ele vai funcionar do mesmo jeito, que são os mesmos terminais. Agora, se eu pegar o LED e passar para esses terminais aqui embaixo, embora sejam as mesmas colunas, ele não vai funcionar. Veja bem, tá vendo? Rodei a simulação, porque essa coluna é diferente dessa coluna, a não ser que eu faça uma extensão aqui, ó, eu conecte esse terminal nesse, ok? Vamos colocar aqui o fiozinho preto e esse terminal nesse, vamos colocar o fiozinho vermelho. Agora eu fiz uma extensão e essa parte aqui está sendo alimentada
por aquele positivo e negativo. Vamos rodar a simulação e ver que o nosso LED acende. Ok? Beleza. Com o Arduino é a mesma coisa, só que ao invés de uma bateria, vamos pegar o Arduino aqui, deixa eu achar aqui, ó, o Arduino, vamos passar o Arduino para cá e nós vamos alimentar a nossa protoboard com o fornecimento de 5 volts do Arduino. Então tá aqui o power, vou pegar aqui os 5 volts, certo? Vou ligar aqui na parte de baixo, mas é só porque está mais próximo aqui, tá? Para não ficar uma emboleira de fios ali. Esse é o vermelhinho. E qualquer ground, que é o terra, eu vou conectar aqui no negativo. Beleza? E vou colocar aqui a cor preto. Muito bem. Quando a gente ligar o Arduino, vamos rodar a simulação, ó, Start Simulation, ele vai ligar o Arduino. E ele já está fornecendo 5 volts aqui para essa linha vermelha. Então, os 5 volts alimenta o LED, tá certo? A mesma coisa, tem a resistência ali, que limita a corrente e não deixa o LED queimar. Nos nossos projetos, se nós precisarmos, por exemplo, de uma segunda protoboard, vamos pegar uma aqui, ó, vamos passar para cá, e eu quero alimentar essa protoboard com esse mesmo Arduino. Então, basta eu conectar uma protoboard na outra, pessoal. Então, olha só que bacana. Vou fazer a conexão aqui no positivo e no negativo, certo? E estender aqui para a faixa de cima também, tanto o positivo quanto o negativo. Beleza? Então, veja bem, aqui nesse caso, eu tenho 2 protoboards sendo alimentadas pelo mesmo Arduino. Vamos só trocar as cores aqui para ficar fácil da gente entender. Vamos alinhar, ok? Eu gosto de tudo alinhadinho aqui para ficar bonitinho, até facilita o entendimento, né? Quando tudo está organizadinho aqui. Beleza? Deixa eu passar esse vermelhinho um pouco para cá, alinhar aqui, certo? Alinhar aqui e ali já está alinhado. Então eu posso conectar um segundo LED aqui. Veja bem, vou conectar um segundo LED na segunda protoboard. Está aqui o LED, certo? Vou conectar ele aqui, ok? E vamos pegar também uma resistência para ele, um resistor. Vou conectar aqui, nesse aqui eu vou fazer o contrário, ó. Vou conectar o resistor no positivo, certo? Que é o anodo. E o terminal negativo aqui diretamente na alimentação negativa aqui no terra da nossa protoboard. Pretinho, vocês vão ver que vai funcionar exatamente da mesma maneira. Tá vendo? Acenderam os 2 LEDs. Então, tanto faz. O resistor não tem polaridade, tá certo? Ele pode ser conectado de qualquer um dos 2 lados. Eu posso virar o resistor aqui, que ele vai funcionar do mesmo jeito, tá certo? E ele pode ser usado tanto no terminal positivo como no negativo do LED. Vocês estão vendo que está funcionando do mesmo jeito. Então, aqui eu tenho 2 protoboards alimentadas pelo mesmo Arduino. Fazendo um resumo sobre o que nós não podemos esquecer as partes superior e inferior, elas são conectadas, elas estão em curto na horizontal. Então, todos esses pinos estão conectados, assim como todos esses estão conectados. A mesma coisa aqui, todos esses estão conectados, assim como todos esses estão conectados. E no Arduino, e no meio da protoboard, a conexão é na vertical. Então, as colunas estão conectadas. Os pinos referentes às colunas, eles estão conectados. Lembrando que essa parte está desconectada, não está conectada com essa parte. Vocês viram aqui que nós precisamos fazer uma extensão para conectar essa coluna com essa e essa coluna com essa. Então essa foi uma aula que você aprendeu a utilizar a protoboard. Lembrando que essa aula ela é parte integrante do curso de Arduino do canal CFB Cursos. Aqui em cima tem um card para você acessar o curso de Arduino. É isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.